Certinho, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Nessa próxima hora eu vou receber aqui o psicólogo Lorenzo Petillo. Nós vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Então eu te faço esse convite para você ficar aqui com a gente. O que é, os sintomas, o tratamento. Então vamos tirar todas essas dúvidas a partir de agora. O meu convidado ele já entrou e sem delongas eu vou colocar ele aqui para dividir tela comigo. Esse encontro, né, Lorenzo, que a gente já estava aqui programando, agendando para acontecer, mas tudo tem a hora certa. Que bom que chegou. Deixa eu colocar ele aqui para dividir tela comigo. Peraí. Não entrou. Opa! Dividiu tela. Opa, perfeito? Tá me vendo bem? Estou te vendo bem. Você tá me vendo e ouvindo bem, Lorenzo? Não, você pra mim tá uma tela escura apenas, não tá aparecendo não. Ah, meu Deus do céu. Não, mas se tu tá me vendo e o pessoal estiver vendo, pra mim tá ótimo. Não tem problema nenhum não. Tá todo mundo, quem tá chegando aí, tá conseguindo visualizar aqui nós dois, eu e o Lorenzo? Você quer, Lorenzo, sair e entrar de novo para ver se Pode ser, deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Deixa Lorenzo, eu ver se de repente seguinte. invertendo, não. Não, faz o seguinte, você sai e aí não me manda convite. Deixa Uhum, que eu te mando o convite. Vamos ver perfeito, se funciona, tá bom. tá bom? Vamos testar. Alguém disse aqui que está vendo o jogo. Pois é, mas ele não está me vendo. Vamos fazer uma tentativa para ver aqui. Ele vai entrar, ele saiu, ele vai entrar, e aí eu vou fazer o convite para ele. Eu que vou chamar ele para dividir tela comigo. Vamos aguardar aqui o Lorenzo entrar. Espera aí. A imagem e o som estão ótimos, né, Diogo? Pois é. Não sei o que aconteceu lá com o Lorenzo. Espera aí, ele já está aqui de volta. Vamos ver. Mandei o convite para você, Lorenzo. Nada. Eu acho que ele não recebeu. E agora? Agora eu não tô nem me vendo. Meu Deus, o que é isso, cara? Não, nem eu tô te vendo. Deixa eu ver se. Ah, agora inverti, tá, mas tá, tava pra câmera. Vamos seguir como dá. Eu já tentamos 2 vezes, tá ótimo pra mim, não tem problema nenhum não. Eu posso também, pra poder te ver, eu posso fazer o seguinte, eu abro aqui no meu computador atrás e eu consigo ir acompanhando por aqui. Olha, Também é uma eu tô te possibilidade. eu tô te vendo, tô te escutando bem, o áudio tá ótimo. Quem tá aqui disse que o áudio e o vídeo estão ótimos, então eu acho que a gente pode começar a conversar. Ah, então pra mim tá tudo bom. Tá tudo certo. Essa rede social, ela fica tentando prejudicar a gente, mas a gente não desiste. Vamos embora, Não, não. Lorenzo. Primeiro, Então, mais uma primeiramente, Primeiro, te agradecer mais uma vez por você ter aceitado de pronto estar aqui comigo. Muito obrigado. Esse nosso papo, que a gente já estava agendando ele faz algum tempo, na verdade, mas que bom que é está verdade. acontecendo agora. Antes da gente entrar no nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho de você, falasse do consultório, como é que eu faço para te achar, para entrar em contato com você, rede social, e que muita vontade você está para falar. Tá certo. Obrigado, primeiramente, Fábio, pelo convite. A gente teve alguns percalços aí, mas que bom que a gente conseguiu bater esse papo aqui. Meu nome é Lourenço Petillo, eu sou psicólogo clínico, atuo em algumas outras áreas da psicologia, sou oriundo do direito e trabalhei em grandes empresas antes de ser psicólogo. Então, atualmente sou palestrante também, estou fazendo meu livro aí. E também trabalho com psicoeducação, então faço palestras online, faço lives, esse tipo de coisa, mas o objetivo principal é psicoeducação. É justamente levar com uma linguagem simples que as pessoas consigam entender sobre o básico de transtornos, de síndromes, para poder facilitar o convívio dela com pessoas e também facilitar o convívio de certas pessoas que têm alguns transtornos, algumas condições. Então, é sair do psicologês, né? Porque eu não estou palestrando para doutores, pós-doutores. É para o público comum que sofre de condições e quer saber o que fazer.
Então, eu atuo nessa área, já tem praticamente aí quase 2 anos, né, com psicoeducação, e tem dado muito certo porque existe uma carência e uma grande busca do público, né, de procurar entender isso. Então, as minhas redes sociais é igual como tá aí, é Petilo com 2 L's, PC, PSI. Aí tô no TikTok, tô no Instagram. Aí faço palestra, dou consultoria em neuromarketing também, faço várias coisas, mas hoje tô mais na clínica e na psicoeducação mesmo. Mas aí você deu dois ganchos para o jornalista ficar curioso, Ah, né? Que aí você trabalhou um tempo com empresas e empresas, e aí depois que sim, você fez psicologia. E está sim, escrevendo um livro. Você sim. falasse um pouquinho disso. Justamente, o que que acontece? Eu trabalhei, o meu último cargo, vamos lá, vou de trás para frente, igual um bom processo seletivo. Isso. Eu fui supervisor de uma vacina, de um laboratório das vacinas contra a Covid no Brasil, então alguns documentos são sigilosos. Então, eu trabalhei para um laboratório grande, fui supervisor da vacina aqui no Brasil. Antes disso, eu fui coordenador de uma holding, que tinham várias empresas, né, no grupo, que ia de motel a cervejaria. Então, eu viajava muito o Brasil, foi aí que eu acabei vindo parar em Floripa, que é onde eu moro hoje, uma coisa maravilhosa. A minha vida foi sempre viajando. Antes disso, trabalhei em telefonia, então também viajava muito, tinha um cargo regional. Enfim, viajei pra caramba, só fui parar depois que conheci a minha noiva, minha esposa, né? Quando a gente namorou, noivou, casou, fiquei no Rio um tempo, e depois já vim morar em Florianópolis. Então, para o jornalista, esse é o resumo. E o livro está sendo justamente sobre como conviver com pessoas que possuem certas neurodivergências. Então, a ideia é falar não para a pessoa que tem a condição, não para profissionais da área, mas para pessoas que estão nesse convívio, que não frequentam o consultório de psicologia, então não estão tendo uma terapia, não estão tendo ali uma psicoeducação, alguma coisa, mas também não são as pessoas que são acometidas da condição, então elas ficam ali no limbo. Então o objetivo é passar esse conhecimento para essas pessoas. Então esse livro vai ter o foco de falar com essas pessoas, explicando o básico das neurodivergências para que facilite o convívio. Então vai servir para as pessoas de todo o espectro social, mas principalmente para gestores, né? Porque às vezes tem clientes e tem funcionários com certas condições, para educadores, para pessoas que trabalham com escola, enfim, atendentes, etc. Então a ideia é poder impactar da melhor maneira aí a sociedade, levando para pessoas comuns, né? Porque às vezes elas querem saber, mas como que eu faço? Ele é autista, e aí? O que que eu posso fazer, o que que eu não posso? Aí vê, olha, sei que esse cordão é autismo. Oi! Tipo, não, amigo, ele é autista, ele não é surdo, sabe? E ainda tem isso, tem gente que quando é surdo, grita. Olha isso aqui! Não, amigo, ele é surdo, é só gesto, mas é o básico que muitas pessoas não sabem. Então, a ideia é explicar para como as pessoas interagirem com pessoas com neurodivergência geral, mas também PCDs e etc. Não, perfeito. Então já deixo o convite para esse livro você passar por aqui. Quando você for lançar, Perfeito, vamos deixar isso já. perfeito. Com muito gosto, com muito gosto. Você fugir, tá na live aqui, você disse que topa. Agora, você falou em palestra. Qual é esse termômetro que você percebe quando você aborda esses assuntos? Eu digo assim, de falta de conhecimento. Eu falei muito de desinformação aqui no início. Eu falei sobre borderline, eu falei sobre ansiedade já aqui, mas ainda eu percebo que há muita desinformação. Como é que isso é para você lá na hora que você está fazendo as palestras, do Lorenzo? Olha, é muito gratificante porque as perguntas sendo ultra complexas e aquelas mais simples que as pessoas fazem até com certo receio de parecer uma pergunta que não tem a sabedoria que de fato tem, ainda que na sua simplicidade. Então, as pessoas elas gostariam de saber, não sabem, mas pelo menos elas já estão começando a saber que elas estão mal informadas ou que não têm informação, mas que elas deveriam. Então, o primeiro passo da sabedoria é saber o que não sabe. Né, que a gente tem 4 estágios aí do conhecimento. Primeiro, você é um incompetente inconsciente, ou seja, você sabia que você não sabia pilotar helicóptero? Você fala, pô, nunca tinha parado para pensar, realmente, eu não sei pilotar helicóptero. Ou seja, era uma incompetência que passava batida, porque tu nunca precisou pilotar um helicóptero. Tava lá na casa da tua tia, um helicóptero, se eu soubesse pilotar, ainda não tinha passado por isso.
Então, você ainda não percebe que você não sabe até ter uma necessidade, uma reflexão. Aí, a partir do momento que você descobre, você fala, putz, agora eu sou um incompetente consciente, ou seja, eu sei que eu não sei. Aí, o que você pode fazer a partir daí? Se tornar um competente consciente. Vamos sair do helicóptero e vamos para o carro, né? Passar marcha e tal, ó. Aí você pensa, embreagem, puxa para a esquerda. Então, você que sendo competente e consciente, você consegue fazer, mas você precisa colocar um processo cognitivo para aquilo. Você precisa pensar no que vai fazer e é um movimento que não é tão natural. Passado disso, você se torna um competente inconsciente. Tu pega o carro, entra, tu só pensa. Tu não pensa em esquerda para cima, embreagem, freio, acelerador. Você só vai. Então, esse é o nosso objetivo, tanto com coisas que a gente controla com as mãos, quanto com processos internos. Tem processos que a gente não sabe que a gente é incompetente. E aí, quando a gente percebe, putz, realmente eu não sei fazer isso. Então, o principal passo para conseguir aprender qualquer coisa, seja externa ou interna, é principalmente perceber o quê? Não sei fazer isso. Putz, está aí uma coisa que eu realmente nunca parei de pensar que eu não sei. E às vezes isso vai permeando, né, a vida. Mas a gente vai entrar mais a fundo, né, nessa questão. Vamos lá, Lourenço, bem explicadinho para a gente, assim, bem simples. O que é esse transtorno? O que é o TDAH? Vamos lá. TDAH, sigla quer dizer transtorno do déficit de atenção, e aí vem o adendo. É com ou sem hiperatividade. A primeira bola que eu levanto aqui para diferenciar do arroz com feijão que a gente vê em muitos vídeos informativos. Tá certo falar que é o transtorno, tá? TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Só que não são todos os TDAH que têm hiperatividade. Pode ser o antigo TDA, que na década de 90 ou início de 2000 não se fala mais em TDA. Mas porque quem é TDA hoje, perdão, tem a sigla TDAH também. Ainda que ele não tenha hiperatividade. Para ele se encaixa em transtorno do déficit de atenção sem hiperatividade. Então o pessoal pensa que porque tem o H, necessariamente tem a hiperatividade, mas a sigla pode indicar a ausência, não apenas a presença. E quando E aí é a que eu gente tem o. consigo, Lorena, desculpa te interromper. Imagina. Eu, por exemplo, na minha pesquisa, então, ó, já estou aqui falando errado. Eu não falei sobre isso. Eu não li e ainda não escutei falar. Isso você está trazendo um assunto em questão novo. Eu disse novo, mas assim, eu ainda não tinha escutado. E olha que eu pesquisei e já vi até palestras sobre. Por que Uhum. isso não é falado como deveria, Lourenço? Eu acho que é primeiro, porque nós não temos muitos psicoeducadores no Brasil. A gente tem uma vantagem e uma desvantagem quanto à tradução de Google. Então, tornou acessível muito documento, muito paper da psicologia mundial, e isso colaborou para muitos colegas na área hoje no Brasil. Mas também a tradução chula, ela joga para desvantagens, por exemplo, a superdotação. Superdotação e altas habilidades no Brasil é o único lugar que confundem-se as duas coisas. Uma tem a ver com software, outra tem a ver com hardware. Elas não são a mesma coisa. E aqui no Brasil está sendo assim, mas justamente por isso. É pelo mesmo motivo que o TDAH ele não é tão destacado. Primeiro porque a gente não tem muita pesquisa focada nisso. Ah, e quando a gente tem, ela leva muito tempo para ganhar uma divulgação. De forma que quando ela é divulgada, já tem duas, três pesquisas no exterior que já estão dois, três passos à frente. Que às vezes se inspiraram nessa primeira pesquisa. A nossa divulgação científica também é ruim, não só a produção. Não adianta você só produzir a ciência, você tem que ter uma política de divulgação científica. Senão de que vale? Produzir uma maravilha que está aqui guardada para 3 ou 4 doutores lerem e ninguém aplicar. Então, a pesquisa científica é imprescindível, mas a divulgação científica também é. Então, a gente precisa E aí, disso. e o que Pode falar. acontece nesse caminho, então, que essa divulgação ela não é feita? Porque a gente acompanha o crescimento. Olha, 20 anos, eu não sei se 20 anos é muito, mas eu vou jogar aqui 20 anos. Eu não escutava falar sobre TDAH. Então,
dizer que é um assunto recente é bobagem? Desculpa, falhou um pouco, eu não te entendi, Fábio. Eu disse que se você voltar aí no tempo, vamos botar aí uns 20 anos, eu não escutava falar, eu acho que eu nem escutei falar sobre. De um Hum, tempo para cá, eu não sei precisar, mas de um tempo para cá eu escuto mais, mesmo sem entender, dentro desse desconhecimento que você citou, eu escutei falar mais sobre o TDAH. É, o que está acontecendo agora? Os estudos estão aparecendo mais. E por que quando você fala aí que tem alguma coisa na divulgação que não vai adiante, o que é esses percalços? Quais são esses percalços? O primeiro percalço é cultural, né? A qualidade que se busca, o tipo de conteúdo que eu vou querer consumir, seja ele por uma bobagem, um besterol ou um artigo científico. Então, o primeiro é cultural. Não adianta também estar disponível se não há consumo. Entendeu? Uma coisa é, esse produto está numa prateleira, onde é alcançável, que é o que eu acho que não está. Outra coisa é, após esse produto na prateleira, também existia o consumo das pessoas que passam por esse corredor. Então, não é só a divulgação, não é só a ciência, mas existe uma questão cultural também de valoração da ciência. Para a psicologia, eu vejo um crescimento absurdo pelo interesse na área como um todo. Hoje entendem que psicólogo não é só processo seletivo, entendem de saúde mental, sabem o que é um trauma. Hoje acontece alguma coisa, nossa, tem que deixar esse menino, essa menina tem que procurar um psicólogo para ele. Hoje realmente isso está mudando, mas ainda há um imenso desconhecimento de quem trata o quê. Vou te dar um exemplo. Quando falam de autismo, as pessoas pensam que o médico associado é o psiquiatra. E não é. A autoridade no autismo é neurologista. Não que o psiquiatra não tenha qualidade, habilitação e qualificação técnica para poder fazê-lo. Mas quem é a função, a profissão dentro da medicina, a subdivisão focada é a neurologia, não é a psiquiatria. Aí a autismo também está sendo conhecido agora, porque na década de 90, principalmente, a gente tem que lembrar, Fábio, lembra que era sistema de aprovação automática, cara? Uhum. Então a nossa escola, se tu descobre, vamos colocar, se nesse tempo, se a gente pudesse diagnosticar superdotado, TDAH, autista, deficiência intelectual leve, onde que a gente ia colocar esses caras? Entende? Eu não, a educação, o sistema educacional, ele não tinha estrutura sequer para atender às necessidades dos neurotípicos. Que dirá a gente destacar e ver um sistema educacional focado para neurodivergentes? Então não tinha como dar um passo desse tamanho sem uma estrutura. Óbvio, sempre existiu, praticamente eu sei de escolas muito antigas que tratam com pessoas, mas assim, comparado à necessidade, ao percentual da sociedade que gira em torno de 7%, cara, subnotificado, entendeu? Várias neurodivergências. Hoje se fala do TDAH porque começou a falar sobre no mundo. Começou a buscar o motivo das pessoas estarem agindo de determinadas maneiras com outras pessoas, de determinados dramas, que às vezes o TDAH, por exemplo, ele vai ter que tomar medicação porque o jeito dele, ele viu que gera problema com as pessoas, ele entra numa depressão porque ele acaba tendo conflitos. O TDAH faz ele ter problemas. Aí parece que ele é depressivo, ele não é, ele é TDAH, porque a depressão dele é decorrente de um problema que ele teve pelas reiteradas vezes que o TDAH atrapalhou a vida dele. Lourenço, você sabe que isso que você acabou de falar que deu um nó na minha cabeça, né? Eu voltei aqui no tempo quando você falou desse despreparo. O que é uma verdade? Alguém aqui que eu quero dizer um nome. Ai, passou. Que ela disse o seguinte: que passou aqui, mas estava dizendo que o sistema educacional segue sem preparo para os neurodivergentes. A escola, hoje, eu não sei se a pública, mas a particular, ela, se eu falar bobagem, você pode me corrigir na hora, hein, Lorena? Ela está mais preparada para receber essa criança, esse aluno, Lorena? Isso. É um ponto. Está mais preparada, não, mas não escutemos isso como está perfeitamente apta. Estar mais preparada não quer dizer preparada.
Tá melhor do que estava antes, tá? Mas ainda assim há muitas coisas a se verem. Por quê? Por exemplo, existem inclusões, eu conheço professores que têm 3 alunos autistas dentro da mesma sala e que 2 deles têm crises constantes onde eles começam a gritar. Realmente ele falou, Lorenzo, há um atraso para a turma inteira por conta deles dois, mas eu não posso tirá-los porque uma lei me proíbe. O pai de um deles quer colocar ele numa escola especial, mas ele está esperando vaga. O outro fala que a turma inteira tem que aguentar porque é o filho dele, ponto. E a gente tem realmente que aguentar. Só que aí é o ponto. Eu realmente entendo que devemos cuidar de todos os jovens. Só que devemos também poupar outros. Então, às vezes é proveitoso, às vezes sim. Às vezes não é, não, às vezes não é proveitoso. Eu não posso dizer que em todos os casos essa mistura vai fazer bem. Por quê? Tem gente, por exemplo, que fala da perda social. Ah, mas vamos colocar, tirou nota baixa. Passa com a turma inteira. Por quê? Porque se repetir, vai ter o prejuízo social, o núcleo dele vai ser desfeito. Ok. Mas uma vez formado, sem a qualificação que se deveria ter, quando ele fizer a redação lá para poder entrar na empresa e escrever nós foi, o cara que está fazendo o processo seletivo não vai querer saber das dificuldades que ele teve na vida, só vai querer saber que ele não vai conseguir escrever o e-mail com qualidade. Ele não sabe escrever vírgula, que ele não sabe escrever a diferença com mais com i, mais sem i. Então a escola ela tem que preparar para a vida. Então a escola tem que ver o que é necessário e se mudar ali. Quando eu tenho um TDAH e eu sei que ele pode ser extremamente funcional, porque o TDAH, o segundo mito, falam que o TDAH é burro. Com essas palavras mesmo, eu estou falando de forma chula para poder falar como escutam no linguagem. Eu não falo. Mas na sociedade, é burro, parece que é TDAH. Não é. TDAH não está associado a coeficiente intelectual. O TDAH, inclusive, há pessoas, há profissionais, no caso, e eu me incluo nesses, que defendem que o nome está mal empregado e ou mal traduzido, porque não existe deficiência na atenção do TDAH, existe descontrole. Porque eu estou aqui falando com o Fábio, de repente passou aqui o meu cachorro, eu já come... Ih, rapaz, conversa aqui com o Fábio. E eu volto a falar com o Fábio, aí o Fábio começa a falar de novo, eu vejo de novo aqui, olha, tá bonito, tá meio sujo aqui, tem que limpar aqui a minha mesa. Ih, o Fábio, rapaz, eu já... É assim, a atenção toda hora foca em um lugar diferente. Então, a pessoa que tem TDAH, quando você vai entrevistá-la e vai ver realmente, ela não tem dificuldade de se concentrar, pelo contrário, ela tem tanta facilidade em se concentrar que ela acaba largando uma coisa que ela está concentrada porque se concentrou em outra, não porque se desconcentrou e passou a não pensar em mais nada. Então, o TDAH seria muito mais. Eu defendo que alguém mais qualificado que eu, propriamente, talvez um PhD, alguém que realmente tem autoridade e cargo para isso, devia ser. Não devia ser déficit. Para mim, deveria ser descontrole. É o transtorno do descontrole de atenção, na minha opinião. Você. Olha, primeiro que eu já vi que eu faço um roteiro e falo assim, vai dar direitinho dentro do tempo do Bora Conversar. Eu já vi que não vai dar, que você vai ter, você fala muito bem, então a gente vai ter que voltar. Já fique ciente que o convite já está feito. Mas Está certo. eu trabalho numa ONG que cuida de crianças com doenças crônicas, raras e complexas. Então, lá também tem crianças autistas, com TDAH, e o que eu mais escuto dessas famílias é a falta de inclusão. Tem uma que comenta sempre comigo assim, a minha filha, ela está na escola, ela está com 4 ou 5 anos, e ela está em sala de aula, de repente ela começa a bater nos coleguinhas. E né, eu não lembro se a escola é particular, agora é uma falha minha ou pública, mas eu acho que aí vai entrar nos dois lados. Né? Não se tem um profissional ali, e aí da pedagogia, não sei, que vai poder cuidar e dizer assim, olha, é preciso fazer isso, é preciso... A família volta para... Chama o pai toda semana, os pais toda semana estão lá, brigando, olha, ela bateu no colega, olha. E ela também tem um acompanhamento fora da escola, mas eu acho que ali tem que ser algo dos dois
um complemento, não é só dizer assim, ó, toma que a filha é sua. Não falta isso, Lorena. Olha, é aquele ponto. O ideal, falando como profissional da área da saúde mental, é que os pais de cada criança com alguma neurodivergência ou qualquer condição também tivessem um amparo para poder ter um suporte psicológico, porque eles carregam, eles têm fardos que não são típicas das maiorias das famílias. São mães e pais de atípicos, então eles também precisam ter certos conhecimentos. Porque quando eu vejo a situação, a mãe reclama e gostaria e solicita que tenha mais interação com a filha. Quando chega na escola, essa filha acaba agredindo as outras colegas, dificultando a interação. Então, eu tenho duas possibilidades, só para principais. Na verdade, eu tenho infinitas. Mas, por exemplo, eu posso ter uma mãe que está desesperada, que não sabe o que fazer, semi-analfabeta, sabe que tem algo de errado com a filha, gostaria de ver a filha interagir com outras pessoas, e de fato ela se vê num beco sem saída onde, se a escola não fizer, ela própria também não tem noção de como conseguir e entra numa depressão, num desespero, numa ansiedade profunda, porque ela também não sabe. E existe a mãe que viu que o filho teve uma neurodivergência, trata como se fosse praticamente pior, trata pior do que o pet que ela tem, e ela realmente não se importa. Então ela coloca para a escola porque de fato ela não quer ter trabalho com este filho. Então, quando eu vejo a situação de mães que colocam e terceirizam a escola, eu vejo a possibilidade extrema de uma mãe relapsa, praticamente beirando a psicopatia, que existe de qualquer jeito, e uma mãe que ama o seu filho mais que tudo, mas não tem noção do que fazer. Então, de qualquer jeito, a escola vai precisar amparar ambas, porque ela vai precisar compensar esse prejuízo social, que essa criança não tem culpa de ter uma mãe semi-psicopata às vezes, que fica colocando para a escola, e também vai precisar amparar essa mãe que não tem noção do que fazer. Nesse ponto, a gente olha, vai interagir na sala de aula, vai ter como brincar? Cara, hoje, por lei, tem direito a uma mediação, um mediador. O mediador pode ajudar. É por isso que o mediador tem que ser muito ouvido. Por quê? Vamos tentar fazer interagir? Vamos. Às vezes uma turma com menos pessoas. Olha, vai repetir de ano? Não vai repetir de ano? Isso é uma grande questão, tá? Pouca gente discute. E aí? A nota dele não dá para passar de ano. Mas você pode solicitar por conta do prejuízo social, ele vai passar junto com o pessoal. E aí, ele tem condição de trabalhar no futuro? Tem, mas se ele estudar. Porque tem muita gente principalmente quem tem deficiência intelectual leve, aprende, mas tem que fazer a sexta série 3 vezes. A sétima, 2. Entendeu? Mas chega, só vai demorar um pouco mais. Agora, se não repetir, não vai chegar. E aí realmente cabe a todo um contexto para poder avaliar. O negócio todo como só voltando ao cerne da questão. Hoje, se eu tenho uma mãe que é mãe de uma criança atípica, ela pode solicitar, ela que vai ter a primazia na decisão, então ela tem que tomar muito cuidado. Porém, já que ela tem a primazia nas decisões de escola, do que vai fazer com essa criança, e se ela não tiver a mínima qualificação para saber o que escolher? Entende? A gente volta no início do nosso bate-papo, ela é uma incompetente inconsciente, ela não sabe que ela não tem competência para escolher. Olha, Quem qualificou ela para poder escolher pelo filho? eu gosto sempre de trazer eu gosto sempre de trazer exemplos assim tangível, né? Tem uma mãe que ela falou assim, Fábio, não tem mediador na escola, eles falam que eu tenho que ficar lá com a minha filha na escola. E aí eu não faço nada, eu não tenho outras coisas. Aí entra dentro de uma situação, Lourenço, já dá outro tema aqui, viu? Esse nosso Uhum. papo e a hora passando, eu preciso falar ainda dos sintomas, tratamento. Alguém Vamos. falou aqui a Luciana, escola pública passa todo mundo. Ainda está assim, Já faz tempo que eu saí da escola. Ainda está assim, Lourenço? Parece, eu li algo que alguém aprovou em alguns estados ou em algum estado do Nordeste recentemente. A aprovação automática novamente. Porque existia, depois foi banida, agora voltou a ter aprovação automática. Tá. A Leni está dizendo aqui, Lourenço, acho que hoje deveria ser obrigatório os pais terem um acompanhamento psicoterapêutico.
Cara, eu vejo muito isso. É pai que chega desesperado comigo. Por favor, olha, meu filho, ele é autista, porque atender principalmente pai de adolescente autista, porque tem muito psicólogo para infantil e tem psicólogo para adulto. O adolescente autista é complicado. Então, aí o pai e a mãe vêm numa agonia absurda e tu fala, cara, vocês também precisam. Eu até atendo, eu cansei de fazer isso já, vários pacientes meus, que o pai e a mãe vêm quando é menor de idade, eu falo, eu atendo, mas a minha condição é que você também procure terapia. Porque eu Lourenço, sei que vai ser um retrocesso atender só o filho. tem que ser a família, né? Você tem que estar E não como sou eu, é outro psicólogo. Vai lá, procura na tua região, não sou eu. Não é para mim, é porque não adianta se essa pessoa que eu estou atendendo pegar e entender e mudar processos, tiver metanoia e ela decidir ocupar outro papel, eu tenho que garantir que as outras pessoas ao redor também saibam e estejam dispostas a ocupar outro papel, porque às vezes o meu paciente regride porque o pai e a mãe não sabem exercer um papel diferente daquele que ele já vem exercendo na família disfuncional. é verdade. Isso vale para o TDAH também. A Rani, ela falou o seguinte: na escola clínica da minha faculdade, quando ainda estudava, existia o grupo chamado Treinamento de Pais, que auxiliava os pais de crianças atípicas. Era importantíssimo e incrível. Eu Nossa, acho, que incrível mesmo. eu acho que falta. Eu trabalho nessa ONG, vai estar passando de 2 anos, sabe, Lorena? E ali eu vi a invisibilidade. É muito triste isso que eu vou falar, mas é a invisibilidade dessas famílias, a invisibilidade dessas crianças. Hoje a gente está falando aqui sobre o assunto, eu sempre que posso falo, mas quando você vai pesquisar sobre, ainda você vê muito as informações, elas não são objetivas, elas não são claras, e que é uma pena, porque como é que você cuida? São pessoas, são humanos e que são invisíveis diante da nossa sociedade ainda. Lorena, Olha, bom oi. parágrafo, vamos continuar aqui. Uma criança, um bebê de 6 meses, eu estou dando um exemplo, eu já consigo detectar, perceber que tem TDAH nessa criança? Olha, se nasce até agora, o que os cientistas colocam por base é que se nasce TDAH, ok? Então não é uma coisa que se desenvolve por uso de telas, Então, porque pais peraí. não souberam criar. Então, peraí, pausa, deixa eu te interromper aqui de novo. Por favor. Eu tenho uma amiga que ela disse que. Então, ela seguindo as palavras aqui dela, hein? Eu descobri que eu tenho TDAH com 26 anos. Então, ela sempre teve, nunca ninguém notou, não percebeu, passou desapercebido. Lourenço, é isso? É aquele negócio, cara, e eu digo como alguém que dá diagnóstico, né, que faz avaliação psicológica. É aquele negócio que até o pai e a mãe, quando tu chama no consultório para perguntar como foi a infância, o pai e a mãe já estão mais informados com informações comuns dos últimos anos. Aí fala assim, e quando ela era criança, ela tinha alguma coisa que ela fazia diferente? Aí o pai fala, ô linda, lembra que ela andava na ponta do pé? Mas ela andou pouco tempo. Ah, mas também a gente brigava com ela, batia nela quando ela andava na ponta do pé? E é mesmo. É verdade, ela andava na ponta do pé quando ela era criancinha. Aí vem e fala assim, e para comer? Não, ela comia sempre na ordem. E aí vão lembrando que ela chorava por causa da etiqueta na camisa, que ela andava na ponta do pé, que ela se balançava. E começa a lembrar, isso eu estou falando sobre autismo, né, que também é detectado na vida adulta. Eu estou falando porque é mais fácil. Mas o TDAH também demonstra sinais enquanto criança. Só que aí a criança começa a disfarçar melhor. Ela, depois que começa a ficar maior, ela pode, por exemplo, passar a notar. Hoje a gente tem muito alarme. Então, hoje, um TDAH disciplinado, ele passa batido que ninguém detecta ele. E uma pessoa sem ter TDAH, pelo fato de ter tanta facilidade no dia, deixa de trabalhar a mente a ponto dela parecer que tem TDAH. Explico melhor. Somos saudáveis, mexemos as nossas pernas. Se, porém, ficarmos 6 meses numa cama sem mexer as pernas, o que acontece se a gente quiser sair da cama e correr de repente depois de 6 meses? Não vai. A gente vai levantar e vai cair.
E não é que nossas pernas estejam com algum problema, que nós estejamos doentes. Tudo em nós está saudável, porém não estávamos trabalhando a musculatura da perna. De igual maneira, a nossa mente está deixando de armazenar informações importantes, guardar informações. Hoje, se esquecer, todo mundo me lembra. Então, eu vou te dar um exemplo super destrutivo para a cognição. Antes, a gente já passou muito por isso, moleque na escola. Pô, como é que é o nome da atriz que fez aquele filme? E, cara, tu falava no intervalo, chegava na saída, tu tinha insight. Era a fulana. O teu segundo plano, né, na tua cabeça, ficou ali no processo para poder estabelecer um insight, trabalhando, e veio a ideia. Hoje em dia, o que faz? Esqueci o nome da atriz, pega o celular, busca no Google. Cognitivamente, tu tá deixando de fazer um exercício de memória absurdo. E quantos exercícios deixamos de fazer ao longo do dia ao pesquisar no Google? Coisas que, se a gente parasse, se concentrasse, forçasse a memória, fizesse em si esse exercício mental, conseguiríamos manter melhor a saúde do nosso cérebro e a nossa inteligência mais afiada. Mas a gente está permitindo que o celular seja a nossa escada rolante. E quando a gente estiver fraco das pernas, a gente vai reclamar que está tendo algum problema com as pernas. Não, nós não estamos mais fazendo exercício. E quando a criança, porque a gente funcionava e deixou de fazer. Só que quando a gente coloca para a geração atual, é gente que nunca usou as pernas. Você sabe, outra coisa, eu faço esse projeto, Lorena, Bora Conversar, eu estou caminhando para 5 anos. Parabéns. Uma conclusão, uma tese. Pesquisa IBGE revela que eu cheguei à conclusão. Como tudo que vai ditar na nossa vida adulta está ali na nossa infância. Tudo, absolutamente tudo vai ditar o homem que você vai se tornar, a mulher que você vai se tornar, passa pela infância. E aí, quando entra naquele... Como é que você chamou? Olha eu aqui tendo que... Vou para o Google. Como é que você chamou lá no início do nosso papo, o Lourenço, a pessoa que ela não está fazendo por mal? Qual é o nome que você deu? Que ela não está fazendo... Deixa eu me lembrar. Desinformação, você usou aqui, eu tinha que ter anotado, eu esqueci. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte. Você pega um pai, uma mãe, que pela história de vida, enfim, ela não tem aquela cultura, não recebeu aquela educação, ela vai transmitir, na verdade, ela vai retransmitir o que ela teve na vida dela. E você usou perfeitamente a palavrinha, mas vamos lembrar daqui até o final do nosso papo. Vou lembrar, mas foi no caso dos exemplos das mães que estavam fazendo ou da pessoa em si com alguma condição que a gente acaba avaliando que ela fez por uma coisa e na verdade foi por outro motivo. Exato, isso aí. Mas, é porque a palavra que também fugiu agora, mas eu lembrei já de quando foi que foi dito. Tá gravado, você volta lá no início que você vai saber depois, não tem problema não. Agora, Lourenço, quais são os sintomas? Como é que eu consigo perceber para gente que não tem, que vai ler o seu livro, e vai saber mais, mas ainda ele não está pronto. Então, diz para a gente, traz alguns exemplos para a gente vislumbrar. Vamos lá. A primeira coisa, eu vou voltar àquela informação surpreendente que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade pode ser com ou sem hiperatividade. Mas ele pode... Lembra, são duas coisas. A gente tem que entender o quê? Primeira informação. Existem 3 tipos de TDAH. Porque eu posso ter um problema na hiperatividade e posso ter um problema na atenção. Ou seja, eu posso ter um TDAH com essa sigla, diagnóstico fechado, mas que só tem problema na atenção. Eu posso ter um TDAH que tem só problema na hiperatividade e eu posso ter um terceiro TDAH que tem problema na atenção e na hiperatividade. Então, só nessa diferença já se estabelece 3 tipos de tratamento diferentes, porque já não é a mesma coisa, embora se tenha o mesmo nome e o mesmo diagnóstico para eles. Então, estabelecer qual que é desses daí já é o primeiro.
o que que acontece? A grosso modo, eu vou falar situações gerais, tanto de um quanto de outro. O TDAH, ele tem o problema, é como se ele fosse um carro superpotente, tá? E o freio dele é de bicicleta, não é um freio a disco, não é um freio a tambor, é um freio de bicicleta na roda. Por quê? Vamos para a diferença. Lembra que eu falei que a pessoa nasce TDAH? Eu disse isso porque é possível comprovar isso por exame de ressonância. Você vê que tem uma diferença no córtex pré-frontal, que é justamente o que é o centro de tomada de decisão. É o que avalia, por exemplo, o córtex pré-frontal é a parte que adormece quando a gente bebe, por exemplo. Era ele que ia te impedir de dizer que a tua amiga engordou 15 quilos e que todo mundo viu, mas não tem por que comentar. Coisa desagradável. Não sabe se ela está com problema hormonal, se ela está chateada, se ela está com alguma depressão. Não se deve comentar, mas o que acontece? Bebeu muito, mas vem cá. Não, vou perguntar. O que aconteceu contigo? É mais ou menos isso. Não é igual, tá? Não estou dizendo que o TDAH é um bêbado. Mas o que acontece? O TDAH, ele é aquele que a amiga tá falando e fala assim, eu vou pra casa do meu namorado. Aí a outra fala assim, qual? Porque ela sabe que tem dois, mas ela pensou, antes de pensar se era viável falar isso naquele ambiente, diante daquelas pessoas, naquele momento, ela vai e mete qual? A amiga diz, aí, brincadeira. TDAH. Porque é da mesma maneira que a gente tá vendo alguma coisa. Alguém que é desagradável, alguém que é muito bonito, não convém comentar. Só que o que acontece? Na velocidade que vem, acaba saindo. Ou seja, o TDAH, ele é o rei do falei, depois pensei. É o rei do me escapuliu. E também do foi sem querer querendo. Entende? Esse é o TDAH. Por quê? Quer dizer que ele é malvado? Não. Então, por exemplo, se alguém está falando de algo, vamos colocar na juventude principalmente. Porque a fulana, eu acho que... Aí ela não transou com o Beltrano, não. Não, transou sim, gente, porque eu fiquei sabendo que a prima dela me... Aí depois que ela lembra que era segredo. Só que aí, quando a fofoca se instaura, ela é a pessoa ruim da história. Então, o TDAH muitas vezes se mete em rascada, passa por mau caráter. Porque como ele não tem freio, parece que ela contou o segredo da outra por maldade. Não é, ela contou e depois lembrou que era segredo. E como é que a pessoa que está próxima, e aí vamos lá, um amigo, um parente, ele consegue hoje, vamos dizer assim, hoje, vamos trazer para hoje, ele consegue, opa, isso aí tem alguma coisa errada, peraí. Olha, Possível isso? sim, é possível. A psicologia, onde é que se estabelece que se precisa de um acompanhamento psicológico? Gerou prejuízo para si ou para outrem, tá aí o limite. Pô, já me deu prejuízo? Tem que procurar ajuda profissional. Já deu prejuízo para outro e eu percebi que a culpa foi minha? Tem que procurar ajuda profissional. Por quê? E nesse caso, normalmente é psiquiatra, mas psicólogo. Porque tem medicação, pode ser neurologista e psicólogo também, ou neuropsicólogo, porque eu sou psicólogo e neuropsicólogo. Porque existem diferenças de comportamento que não são pelo ambiente, mas por uma questão biológica. Por exemplo, eu tenho muita testosterona, eu tenho muita barba, eu tenho peito peludo, e de fato, dos meus irmãos, eu sou o que é mais peludo e eu sou mais agressivo. Mas a gente cresceu no mesmo ambiente. Ou seja, é um fator biológico que me leva a ter essa curva de agressividade um pouco maior que meus, não que eu seja brigão, mas comparado ali no nosso núcleo, no nosso universo, é isso. Então, eu tenho uma questão que é minha, biológica. Eu sou mais propenso a determinado comportamento, pois produzo mais desse determinado hormônio. Esse determinado hormônio me deixa propenso a isso. Da mesma maneira que o TDAH, ele tem uma ligação direta com o hormônio, como eu usei agressividade e testosterona. Quer dizer que todo mundo que tem testosterona alta vai ser bravo, brigão? Não. Mas ele vai precisar de um pouco mais de disciplina, de um ambiente mais regrado, e ele pode ser mais calmo do que um cara que quase não tenha. Mas o hormônio vai jogar a favor da agressividade. Da mesma maneira que o hormônio vinculado à concentração e ao ímpeto de fazer coisas é a dopamina. E a dopamina está diretamente vinculada ao TDAH. Ela está vinculada ao vício em jogos, ela está vinculada à motivação, ela está vinculada à importância das coisas. Dopamina é o hormônio vinculado, para quem quer estudar TDAH,
pessoal que for da área alguma coisa, é a dopamina que tem que ser estudada. Porque a dopamina também é responsável pela poda neuronal. Porque a gente tem áreas do cérebro, vamos colocar, eu tenho um violão aqui. Se eu ficar treinando uma nova música, eu vou aprender a tocar. Se eu ficar 2 meses sem tocá-la, o que que acontece? Eu esqueço. Já não vai. Porque o meu cérebro ele vai agir na poda neuronal. O meu cérebro ele tem a neuroplasticidade, que ele desenvolve novos comportamentos e ele muda realmente a fisiologia dele. Mas ele também poda. E a dopamina é responsável por podar. Então a dopamina, quando ela começa a focar em algumas coisas, que é o hiperfoco, às vezes o TDAH, ela esquece todo o resto. E aí gera problemas sociais, gera problema na vida dessa pessoa. Dopamina. Lorenzo, você falou lá no início que a pessoa ela já nasce com TDAH. Ele é Uhum. hereditário? É hereditário. É hereditário. Só que aí é o ponto. Uma pessoa com TDAH num ambiente rico e funcional, ela pode viver a vida inteira sem ter um sintoma sequer e ser TDAH. Caramba! Sim. Porque se ela tem um ambiente que é propício, que a ensinou a se concentrar. Vou te dar um exemplo categórico que eu dou para todo mundo. Cara que cresceu, é TDAH, borderline até, junto. Nasceu numa base militar. Ou seja, ele estava num ambiente onde ele tinha muito mais gente para poder pegar e confrontá-lo. Ele foi para uma escola que era militar. Ali ele tinha horário de saída, horário de chegada, se ele desviasse o caminho, o pai era comunicado dentro do quartel. Então ele vai tendo o comportamento dele direcionado pelo ambiente de uma maneira em que ele aprende a se concentrar. Ele estuda 3 horas por dia, então ainda que ele tenha uma escorregada, 3 horas são suficientes para alguém até com TDAH tirar notas boas. Que ele está aqui estudando, passou o cachorro, mas ele volta. Vai ser pingado, mas chega. Mas chega. Como é que... Eu te interrompi. Pode fechar, Lorenzo. Não, vai ser pingado, mas chega. Então ele passa batido. Ele tem uma dificuldade. E às vezes ele nem percebe. Normalmente, tu quer um exemplo que às vezes uma pessoa que não tem TDAH e quer reconhecer que o pai ou a mãe tem, o pai e a mãe às vezes são formados, pós-graduados, aí ele fala assim, ó, vai estudar para a prova. A matéria está dominada. Aí ele fala assim, mas eu já sei a matéria. Não sabe não, porque na cabeça desse pai e dessa mãe TDAH, para eles entenderem o assunto, era no mínimo 6 horas de estudo. Então eles não conseguem acreditar que tu com 15, 20 minutos realmente aprendeu a matéria. Então eles duvidam pela própria história. Então tu percebe que é alguém que precisa estudar por mais tempo para conseguir absorver alguma coisa. Mas porque estuda 5 assuntos ao mesmo tempo. Troca de livro. Fica com 5 livros abertos, cada um de uma matéria. É maravilhoso. O TDAH lê 5 livros ao mesmo tempo, cara. E pode concluir. Inclusive os 5 no mesmo dia. Como é que funciona, Lorenzo, o tratamento? E tem um tratamento específico para um que não vai funcionar para o outro? Como é que funciona? Exatamente. Lembra que a gente conversou que tem, no mínimo aí, vamos eliminar as comorbidades. Por quê? Por exemplo, 50% dos TODs de transtorno opositor desafiador tem TDAH. Não dizendo que 50% de TDAH tenha TOD, mas 50% do TOD tem TDAH. Então, é comum eu ter, por exemplo, também borderline e TDAH. Então, eu tenho que primeiro ver se não há comorbidade. Porque sendo TDAH, normalmente há. Dificilmente o TDAH aparece sozinho no negócio. Pode investigar que tem uma coisa com mais influência ou menos influência, mas normalmente o TDAH não está sozinho. Então, primeira coisa, vamos ver. Estando ele sozinho, que também é uma possibilidade, lembra que a gente falou? Tem 3. O TDAH, ele tem a parte de atenção e de hiperatividade. Eu posso ter só atenção, só hiperatividade ou ambas. Os médicos com os quais eu trabalho, dependendo de como seja essa combinação, utiliza medicações e frequências diferentes, por exemplo. Eu, como neuropsicólogo, vou fazer um desenvolvimento, exercícios, direcionar um processo
de acordo também. Se é uma pessoa que ela só tem problema na atenção, é um tipo de metodologia. Se ela só tem problema na hiperatividade, é outra metodologia. Se ela tem problema em ambos, é outra metodologia. Reconhecendo qual dos três, reconhecer se há comorbidade. Então, se for um TDAH só de atenção e é borderline, é uma coisa. Se for atenção junto com outro, vai ser bipolar, é outra coisa. Se for autista com TDAH, é outra coisa. Entendeu? E dentro do espectro autista, então é por isso que é muito personalizado o negócio. O que a gente coloca são as possibilidades, mas definir o que é cada uma, realmente é por isso que é necessário o acompanhamento profissional. Porque a pessoa ela vai entrar no Google, ela vai ficar especialista em uma coisa, e ela sabe sobre aquilo. Mas ela não tem noção de quantas outras comorbidades aqueles mesmos sintomas se encaixam. Ou as miudezas de esmiuçar aí o que é essa, por exemplo, o TDAH ter três diferentes. Poucas pessoas sabem. Então, tem um TDAH que ele fala, eu sou TDAH, aí o outro fala, eu também. Ele fala assim, mas nossa, como é que pode? Um dos dois está mentindo, porque eles são totalmente diferentes. Não, é porque um só é da hiperatividade, o outro na atenção. E tu vai pensar que cada um tem uma coisa diferente. Mesmo que tu tenha estudado TDAH. É por isso que é importante o acompanhamento. Pegando aí o gancho do acompanhamento. É para a vida toda? Não precisa ser para a vida toda. Eu tenho TDAH que é assim, ó, vem, trata, tá com alguma questão, tô bem, ok, tá de alta. Passa 6 meses, um ano e pouco. Lorenzo, aconteceu tal coisa, bora se ver de novo, bora. Então, assim, TDAH não tem cura. Então, são coisas que eles também vão passar por problemas pela maneira de também olhar para as situações de maneira distinta. Então, é um processo que não é idêntico ao do neurotípico. E ele tem os seus prazeres e suas dores particulares também. Talvez seja por isso, então, que quando passam-se aí os 6 meses, 7, tem essa procura, Lourenço? Aconteceu isso. E como é que a pessoa que tem o transtorno, ela consegue ter esse insight? Bem, ela começa a ter prejuízo na vida, né? Normalmente após alguns prejuízos, e aí vai do orgulho, que não tem a ver com TDAH, mas com a personalidade de cada pessoa. Então, se ela for muito orgulhosa, ela vai ter muita perda até procurar um amparo de um neuropsicólogo, alguém para poder cuidar de fato, desenvolver o que dá. Conversar, às vezes, uma medicação. Cara, às vezes uma medicação já muda a vida. Cara, eu já vi medicação realmente fazer um trabalho maravilhoso junto, porque a medicação muda nas sensações, nas percepções e nos processos. Mas a forma de viver e enxergar o mundo vem num processo cognitivo de entendimento, que é um processo terapêutico. Então, o casamento é importantíssimo. Porque o TDAH ele tem muita questão de interação. Remédio não ensina a interagir. Então, ele tem que pegar e desenvolver isso daí num processo de psicoterapia. Porém, ele para poder interagir bem com o processo de psicoterapia, ele precisa estar com a neuroquímica dele estabilizada, o que muitas vezes só vem com uma medicação. E com um profissional de qualidade sabendo reconhecer qual que é o problema dele para passar. Porque a medicação, estando errada, joga contra no processo psicoterapêutico. Mas, ao mesmo então, tempo, a medicação ela não pode criar uma dependência? Na verdade, para TDAH, normalmente é uso contínuo. Porque lembra que eu falei que tem é como se a dopamina, eu vou te explicar grosso modo. O que é a dopamina? Dopamina, até a década de 90, início dos anos 2000, acreditavam, e até hoje tem o mito de que dopamina é hormônio de prazer. Dopamina não é hormônio de prazer, dopamina é hormônio de agonia. Se tu pegar um cracudo em abstinência, ele está com a dopamina dele no teto. A dopamina, o que acontece? Então, Lourenço, de onde tiraram que a dopamina era hormônio de prazer? Porque quando iam testar para ver a quantidade hormonal sobre prazer em ratos, quando viam o rato depois de ter prazer, viam que os índices de dopamina dele estavam altos. Então falavam, pô, esse rato teve prazer. E ele está cheio de dopamina. Então a dopamina é um hormônio de prazer. Mas não, a dopamina é o que te motiva a chegar no prazer. Então, a dopamina estando estável, ela te faz levantar da cama, ela te faz tomar banho, tomar café e trabalhar. Com a dopamina baixa, tu pode não levantar da cama. Porque tu não tem motivação. A dopamina é o que estabelece prioridade. Então, sem a dopamina, tu não chega. Por exemplo, tá de noite. Bora pra balada, Fábio? Pô, gente, eu até ia, mas já tô aqui deitado. A gente passa aí e te busca. Ou seja, a tua dopamina não era suficiente para tu se arrumar, pegar o teu carro e encontrar o pessoal na balada. Mas já que vão passar na porta da tua casa,
Beleza, eu vou. E tu vai se divertir. Não é que tu realmente não queira ir. É que tu não tem ânimo. Essa é a dopamina. E no TDAH, quando ele está aqui concentrado em alguma coisa, ele vai ler aqui, tá pegando aqui um livro. Ele está lendo aqui o livro. A dopamina dele, ao invés de se manter constante como uma torneira aberta, ela vai em jatos intermitentes. Então, ele tem aquele começa, aí ele teve o jato, teve o pico de dopamina, baixou, ele começou a ler, baixou a motivação dele. Aí ele olhou para o lado, ele olhou o cachorro passando, ele teve outro jato de dopamina, ele passou, já acha interessante o cachorro passando. Porque ele não mantém a produção de dopamina estável, ele oscila, é como se estivesse jogando jatos de dopamina ao longo do dia. E isso faz com que a atenção não seja continuada, que ela seja interrompida e continue em outro lugar. Então a gente tem que ensinar ele a, nesse momento que baixou por uma questão biológica, aí pode agir a medicação estabilizando essa produção. Então o trabalho terapêutico às vezes é muito suave porque ele já não vai ter mais aquele decréscimo de dopamina que vai fazer ele desinteressar rapidamente do livro e olhar para outra coisa. Então, a medicação é a mesma coisa que a gente pensa no quem é diabético. Estabiliza, estabiliza, mas ele tem uma questão biológica na produção desse negócio. Como o TDAH tem uma questão biológica na produção de dopamina. Lourenço, Óbvio, é um espectro, tá? Não é todo TDAH que precisará de medicação. É um espectro. Você tem pessoas com pouco TDAH que quebra-cabeça, caça-palavra, palavra cruzada, o cara desenvolve e fica ok. Mas tem pessoas que vão precisar da medicação pro resto da vida, sim. você, de novo aqui, se eu falar bobagem, a gente vai encerrar, porque está acabando o nosso. Passou rápido demais, hein, Lourenço? Passou Muito rápido bom. demais. Muito, eu tô assim, você. Eu tenho essas conexões. Quando eu vou em busca de um convidado para falar de um assunto, eu digo a você que realmente tem essas conexões. Eu olhei você na rede social e falei, eu vou falar com ele. E viu aí Que bom. como Deus. Muito obrigado. Eu que Um, agradeço. um profissional. Eu fui procurar um profissional, um psicólogo. Ele identificou, ele pode fazer o encaminhamento, mas se ele não, ele vai deter essa informação para poder me encaminhar para o profissional que vai me atender da melhor forma, como você disse lá no início, Lourenço, ou ainda tem pode ser uma dificuldade na hora do diagnóstico do tratamento. Vamos lá. A gente tem três vertentes que podem estabelecer uma possibilidade diagnóstica aí. Podem diagnosticar, porém, para validações legais, normalmente é necessário o laudo médico, a validação com o médico, ou seja, um neurologista, um psiquiatra, um clínico geral, alguém com sua especialização. Dentro das escolas, um TDAH nas escolas, a gente tem neuropsicopedagogas. Ou seja, esse neuro é porque já entende essa pessoa, por ter uma formação em neuropsicopedagogia, ela sabe as diferenças no cérebro de uma pessoa com TDAH de uma neurotípica. E ela vai saber identificar algumas coisas para mandar para quem vai fazer o tratamento e vai realmente confirmar essa possibilidade diagnóstica. Para quem está no meio comum, você pode procurar uma neuropsicopedagoga para fazer uns testes, porque TDAH tem muito teste que pode ser feito. Eu sou neuropsicólogo. É normalmente o que mais procuram. É um neuropsicólogo. Para poder fazer a validação. Eu tenho vários testes, estão aqui guardados aqui, eu tenho vários testes. Alguns são para isso. E aí a gente vai ver se de fato vai fazer uma análise de histórico, vai fazer testagem, algumas psicometrias, e a gente vai ver se é TDAH, qual tipo de TDAH, se há alguma comorbidade, porque, como eu te disse, detectei o TDAH, mas é só o TDAH? Porque eu preciso saber que se tiver uma comorbidade, já muda totalmente o processo terapêutico. Já muda, às vezes, a medicação. Então é importante fazer um bom diagnóstico. Tô na dúvida, tô tendo prejuízo, tô achando que eu tô esquecendo muito, que eu troco coisa, que eu me perco, que não sei o quê. Procure um neuropsicólogo, um neurologista, um neuropsicopedagogo que vão saber direcionar. Qualquer desses profissionais vão saber te dar um direcionamento de acordo com o teu caso. Lourenço, muito, muito obrigado por esse papo, por tanta informação que você deixou aqui com a gente e com os desdobramentos, porque a gente entrou em assuntos que
faz parte, estão ligados, estão conectados com o nosso tema, mas que dá um desdobramento para um outro, bora começar. A gente consegue fazer outras pautas. Então, assim, isso é do profissional que você é, da forma com que você está debruçado sobre o tema. Então, muitíssimo obrigado. O convite ele já está feito para você voltar aqui sobre o livro, ou quando você quiser. Só você falar assim, Fábio, bora conversar, quero falar sobre esse Tá assunto. aceito. Você não tem a dúvida que eu vou te chamar, pode aguardar. Tá super aceito. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Todo sucesso do mundo para ti no teu projeto aí, que tu alcance o céu. E muito obrigado. Foi um papo muito gostoso. Excelente jornalista. Foi a primeira coisa que eu tentei ser. Em 2005 eu entrei no curso e saí para ir para direito. Você fez comunicação, fez jornalismo? Jornalismo, 2005. Mas o que foi o start aí que você falou assim? Não quero isso não, vou pro direito. Foi quando parou de ser obrigatório o diploma para poder exercer a profissão. Aí eu falei, então tchau também, não vou embora, não tá zoando isso daí, eu fui embora. Olha, o pessoal que ficou aqui com a gente disse que adorou o bate-papo, foi uma baita de uma palestra que quem falou aqui, a Leni. Bom, enfim, o papo vai ficar aqui na rede social, mas eu também vou botar nas plataformas de áudio, então você vai escutar, ver a hora que você quiser. Né? Eu acho que informação nunca é demais, e seguindo esse mote aqui do Bora Conversar, uma palavra ela modifica, ela transforma, ela te coloca para pensar, pedir ajuda. Eu acho que a gente atingiu com sucesso hoje, aqui mais um pouquinho, com a participação do Lourenço. Então, muito obrigado, meu amigo. Fica com Deus, viu? Até mais. Igualmente. Obrigado. Obrigado a todos. Uma ótima noite, bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu querido. Boa noite a todos.